chegar agora, que é o ponto-chave. Bom, nós estávamos em 1977 quando eu fui estudar Administração de Sistemas Educacionais no Instituto de Estudos Superiores Avançados em Educação da Fundação Getúlio Vargas. Foi um curso muito bom, muito interessante. Conheci os melhores professores e educadores do Brasil à época. Oportunamente voltaremos a ele. Em 1979, em fevereiro, eu volto a Lages e vou trabalhar a convite de um amigo que era o secretário municipal de educação e do prefeito também, então amigo, prefeito municipal. Ocupei uma função, um cargo na Secretaria Municipal de Educação. Eu não estava mais agora na escola, no ginasial, no colegial. Eu estava junto com esses meus amigos enfrentando o desafio de construir uma nova escola na rede municipal. Essa rede municipal constava de 20 e poucas escolas, umas 22 ou 23 escolas, na periferia da cidade de Lages. E, ao mesmo tempo, implantar unidades de educação infantil. E ainda atualizar e desenvolver os programas de alfabetização de adultos. Eu estava com a responsabilidade imediata de criar as unidades de educação infantil e fortalecer o programa de alfabetização de adultos. E acompanhava e discutíamos juntos a ideia de como refazer essa educação infantil. Era um governo de oposição à época. E eu voltei do mestrado com uma crítica completa da então legislação de ensino. Tinha lido Paulo Freire, a gente tinha discutido Paulo Freire, tinha discutido Anísio Teixeira. Quando eu cheguei, os colegas logo procuraram. Opa, Rogério, você é a pessoa que a gente esperava. Nós precisamos fazer uma outra escola. Mas aí eu me senti completamente perdido e despreparado. Eu vinha de um mestrado em administração de sistemas educacionais, havia lido Paulo Freire, havia lido Anísio Teixeira, mas nesse curso de muita filosofia e muita teoria, nunca havíamos pensado, discutido a escola concretamente. A gente estudava sociologia da educação, mas a gente não estudava sociologia da escola. Então a gente trabalhava com grandes análises macrosociais, macroeconômicas, macropolíticas, mas a gente não descia ao cotidiano das escolas. O que é que a gente estudou? Do ponto de vista da administração, a gente estudou livros de teorias da administração, de administração de empresas.
das teorias administrativas que foram elaboradas ao longo dos primeiros anos do século XX, que começou a ser elaborada com Taylor e a sua teoria da administração científica, com Henri Fayol sobre a administração de empresa, a teoria de administração. Taylor, um engenheiro metalúrgico. Fayol, um engenheiro de Minas. E essas teorias foram incorporadas pelos professores de administração escolar. Mas a gente não estudava a escola propriamente dita, eram as grandes teorias. Então, eu me vi numa situação realmente muito singular. Felizmente, a certa altura, já em 1980, apareceu lá em Lages um sociólogo de nome Maurício Trachtenberg, que queria saber o que estávamos fazendo na área da educação. Lages, à época, estava muito conceituada, uma nova administração, Lages à força do povo. Opa! Havia uma proposta nova de administração, opondo ao sistema militar. E a gente falou, olha, estamos numa dificuldade. Como é que a gente faz essa nova escola? Até porque as professoras cobravam. A gente fazia as críticas do sistema, ele era injusto. Os pobres não tinham uma boa escola, era preciso uma boa escola. Essas críticas a gente tinha e repetia todo mês. Mas as diretoras e professoras, muitas delas cobravam. Tudo bem, isso a gente já sabe. Como é que a gente faz essa outra escola? Pois bem, então nós estávamos em busca, aflitos, por uma outra forma de organização da escola, quando descobrimos, tivemos a indicação, melhor dizendo, pelo professor Maurício Trachtenberg, de que lá em Campinas havia uma escola diferente, que usava uma metodologia de trabalho inspirada num pedagogo francês de nome Célestin Freinet. E esse nome, então, entrou na nossa vida a partir de então. Célestin Freinet, um pedagogo francês, nascido em 1896 e falecido em 1966. Célestin Freinet foi um educador, um professor primário, como se costumava dizer, que sentiu esse desafio na sua vida e procurou, então, criar um tipo de escola outro, onde, sobretudo, as crianças pobres, filhos dos trabalhadores, das famílias proletárias, realmente se sentissem bem acolhidas e bem acolhidas, progredissem efetivamente nos estudos e, portanto, se emancipassem. Estava aberto um caminho. Por que Freinet e não Paulo Freire? Porque Paulo Freire comunga da mesma filosofia de Célestin Freinet. Mas Paulo Freire, com quem eu convivi no doutorado,
de quem foi aluno, elaborou uma proposta de alfabetização de adultos, uma forma de organização da sala de aula, do círculo de cultura para adultos. E não chegou a trabalhar especificamente com a escolarização nesse plano. Daí a dificuldade que a gente tinha em recriar, em transpor. Pois bem, a partir de então, eu nunca mais esqueci aquele desafio de 1979. Como construir uma outra escola. E isso se tornou meu objeto de pesquisa, de busca teórica e metodológica. Como construir uma escola de sucesso e de prazer. Nesse momento, nós estamos em 2023, estamos no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nós observamos essas mesmas discussões. A necessidade de uma nova escola, de uma nova educação. O presidente volta sempre a isso. Há uma grande discussão em torno do novo ensino médio, que sofreu uma reforma em 2016, do desastrado governo Michel Temer, que desmantelou o ensino médio. Então, essa é uma discussão, mas essa discussão é também da educação básica em todos os planos. E o que me preocupa é que nós ouvimos falar sempre que tem milhões e milhões e bilhões de dinheiro para isso, para plano físico, para alimentação. Né? Mas no meu entendimento, eu não vejo avanços significativos quanto à natureza qualitativa dessa educação. Desde a educação infantil, mas especialmente na educação, no ensino fundamental, nas séries iniciais. Há muitas iniciativas. Alfabetização na idade certa, né? Mas o que é que está em jogo no processo de alfabetização? Ela é um processo mecânico? O que é que está envolvido? Desde que eu aposentei em 2009, eu venho pensando, relendo, revendo o percurso que eu fiz, especialmente a partir de 1988, quando eu me tornei professor efetivo no Departamento de Planejamento e Administração da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, onde eu fiquei até setembro de 2009, durante 21 anos. Depois das releituras todas, eu me propus escrever sobre a educação escolar, tendo como título A Escola como Instituição Imaginária. Desafios à Gestão Pedagógica. E é para esse curso, para esses encontros, que eu estou convidando os colegas e as colegas porventura interessados em trocar ideias sobre isso. Como construir uma escola do prazer e do sucesso e do prazer. É possível essa escola? Seus filhos, suas filhas, seus netos, suas netas, seus sobrinhos, seus primos e primas
vão com prazer a escolas que frequentam? Conversem com eles e com elas, para nós retomarmos uma reflexão. É possível essa outra escola? Existe essa outra escola? Voltaremos a ela no próximo encontro